Fala galera, para mim é um prazer estar aqui fazendo esse vídeo para você que me assiste, e eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos, algumas reflexões da minha pessoa com você. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre decisões. A quem nós atribuímos as decisões que nós tomamos na nossa vida? As coisas que acontecem na nossa vida, a quem atribuímos? Tem muitas pessoas que atribuem algumas coisas que acontecem na nossa vida a Deus, outras atribuem ao diabo. Mas fato é que a grande realidade é que nós decidimos as coisas que acontecem na nossa vida. Nós somos responsáveis inteiramente pelas decisões que nós tomamos. Por isso que muitas das nossas decisões, elas não podem, não devem ser tomadas no seu ápice das suas emoções. Tudo que nós vamos fazer, todas as decisões que nós vamos tomar, ela tem que ser tomada após de uma boa reflexão, de um bom ponderamento, quais as suas causas e os seus efeitos. Tem muitas pessoas que atribuem algumas ações que acabam dando errado à sua vida pelo adversário. Infelizmente, o adversário ele não pode fazer nada contra a sua vida, porque você decide o sim ou não, o ir ou não, o levantar, o deitar. Essas questões, elas dependem de você, não depende de mais ninguém. É nós que decidimos se nós queremos fazer o bem, se nós queremos fazer o mal. Tem pessoas que atribuem os seus atos de maldade a um ser maligno, sendo que isso está inserido dentro dela. Infelizmente, a grande realidade é que nós decidimos o rumo da nossa vida. É nós que decidimos se nós queremos fazer o bem ou se nós queremos fazer o mal. Nós decidimos. Quando eu olho a figura do diabo nos escritos, eu vejo que a função dele nada mais passa do que meramente testar a índole do ser humano, do indivíduo. Se nós olharmos para a tentação no Éden, a figura que nós acreditamos ser o próprio diabo ali, dialogando com Eva, o diabo ele simplesmente fala algumas questões para Eva que lhe induz do seu interior a desobediência. O adversário ele não obriga a Eva a comer do fruto, como também o diabo ele não obriga Adão a comer do fruto. É uma decisão interior, é uma decisão do próprio indivíduo. Só que infelizmente muitas vezes nós esquecemos que a cada ação existe uma reação. Toda decisão que nós tomamos, ela vai ter uma consequência. E é que muitas vezes as pessoas esquecem disso. Por exemplo, quando você olha para as circunstâncias que encontrava o nosso pai na fé, Abraão, e o seu sobrinho Ló, quando seus servos já não conseguiam mais conviver em comunidade, em uma unidade, nós vemos que Abraão ele propõe
para Ló tomarem uma direção, porque como já não conseguiam viver juntos, Abraão ele chega para Ló e fala: Ló, decide que caminho você quer seguir, quer ir, para onde você quer ir. O texto sagrado, o texto bíblico, ele vai dizer que Ló olha para as campinas de Sodoma e Gomorra e acham belíssimas, melhor do que o outro lado, e toma a decisão de ir para Sodoma e Gomorra, enquanto Abraão ficou com a outra parte. Agora, com a decisão que nós tomamos, vem as consequências, mas com as decisões que nós tomamos, cabe também a nós esforçarmos para que essa decisão que nós tomamos nos traga algum benefício, né? Claro que nem sempre toda decisão que você tomar você vai conseguir tornar em benefício para você. Porque um homem que toma um caminho errado, ele vai ter que arcar futuramente com as consequências desse caminho, dessa trajetória que ele tomou. Eu acho interessante que às vezes as pessoas recorrem à divindade, recorrem a Deus por decisões fúteis. Que faculdade fazer, que emprego ele deve procurar, sendo que isso cabe a você, cabe a mim decidir. Deus muitas vezes nos mostra um caminho e cabe a nós decidirmos se vamos seguir esse caminho ou não. Às vezes Deus tem um chamado para nós, mas cabe a nós decidir se nós vamos aceitar esse chamado na nossa vida ou não. Quando eu olho para a situação de Adão, quando ele é expulso do Éden, um lugar de conforto, e que o Senhor diz que agora pelo suor do seu rosto, pelo trabalho das suas mãos, ele ia colher o seu alimento. Isso não é diferente para os nossos dias. Às vezes eu olho pessoas procurando emprego e o emprego está na cara dele, está na frente dele. No entanto, ele não tem visão, ele não tem propósito, ele não tem uma ação para tomar, né? Às vezes eu olho para os faróis e vejo pessoas vendendo bala e dali ele tira o sustento. Esses dias eu estava falando com uma irmã, com uma senhora, e ela é uma excelente cozinheira, esposa de um amigo meu. E ela falou que num momento de necessidade ela fez algumas empadas e saiu na rua e conseguiu a quantia que ela estava precisando em poucas horas. Mas o que eu quero compartilhar com você é o seguinte: quais as decisões que nós estamos tomando para a nossa vida? A quem você está atribuindo essas decisões? A um ser externo ou a você? Vale lembrar que a decisão que você tomar vai afetar você, e não somente a você, mas também aos que estão ao seu redor. Nós vivemos em sociedade e às vezes eu paro para pensar que as pessoas não têm consciência disso, que as suas ações elas não afetam apenas a si, mas afeta também a sociedade em qual ela está inserida. O que eu quero trazer para você, elucidar a você, é a respeito das decisões que você quer tomar e não quer trazer para você a responsabilidade dessas decisões. Ao seu levantar, você tem que projetar as decisões que você pretende tomar no dia a dia. Agora, também não adianta você tomar uma decisão embebecida pelas emoções, porque você pode deixar as emoções sobrepor a razão, e nós temos que tomar as nossas decisões embasadas na razão.
Certa vez eu falando a uma palestra de casais, muitos casais eles acabam se separando por causa das emoções, e aí depois não tem coragem de reconhecer as suas falhas e se separam por questões bobas que poderiam ser corrigidas. Claro que existem ações que não conseguem ser revertidas e aí, infelizmente, as consequências são drásticas. Mas tem muitas pessoas que reclamam da vida, mas estão de braços cruzados e sentado numa poltrona, numa cadeira, esperando as coisas acontecer, descer um anjo do céu e mostrar o caminho. E, infelizmente, isso está dentro da razão. Você tem que analisar as decisões que você deve tomar, orar a Deus e pedir para ser sóbrio, para ser coerente, para ser racional, porque para isso o Senhor nos criou, para sermos racionais, sermos coerentes com as decisões que nós devemos tomar, não sobrepor as nossas emoções ou o nosso ego, as nossas vontades acima das decisões que nós temos que tomar. O fato de muitas vezes você desejar algo, isso não quer dizer que o seu desejo pode sobrepor as decisões, porque isso pode acarretar em vários fatores. Por exemplo, eu gostaria de ter um carro importado, mas será que eu tenho condições de ter? Aí, por inconsequência, vou ao banco, faço empréstimo, mas a minha situação financeira ela não me propõe, né, não me proporciona cumprir com o compromisso feito ao banco, e aí a vida vai virando uma bola de neve, enfim, a pessoa acaba se endividando, e aí começa a dizer que o diabo tá levando ele para a ruína. Não, foi a decisão equivocada que você tomou. Fato. Às vezes a pessoa atribui ao diabo algo que está acontecendo na sua vida e lamento, muitas vezes o diabo não tem culpa nenhuma, às vezes é um teste que você está passando. Fato, por exemplo, quando eu olho para a vida de Jó, independente se foi um fato fictício ou se foi um fato real, qual que é a lição que eu tiro da vida de Jó? Jó era um homem rico e, no entanto, perdeu tudo, mas não perdeu a sanidade, não perdeu a racionalidade. Então nós temos que ser racionais, independente das decisões que você tem de tomar no decorrer da sua vida. Seja sóbrio, coerente, não tome as decisões diante das emoções que muitas vezes afloram o nosso modo de ver, de enxergar e de pensar. Então, o meu conselho para você é que, assim, seja lá a decisão que você for tomar, sente, analise os pormenores, os contras e os prós, para que lá na frente você não venha se entristecer, se decepcionar e acabar atribuindo a Deus ou ao diabo uma responsabilidade que é totalmente sua. Na dúvida, pare, pense, dialogue com Deus, porque o fato de você dialogar com Deus vai fazer com que você reflita melhor sobre a decisão que você está querendo tomar. E assim te faça coerente, te faça racional. E quem sabe você não venha colocar os pés pelas mãos. Ok? Espero que este conselho valha a pena para você.
Um grande abraço.